Existe um inimigo para a pessoa que quer atingir o 8-4. E esse inimigo é você dizer sim para tudo, para todos, para as atividades, para os projetos. Tem uma frase tem uma citação do Steve Jobs. Steve Jobs é o ex-CEO da Apple, que ele dizia que não se trata de dizer sim para tudo, mas sim de dizer não. Que o não realmente faz a pessoa ter foco. E concordo plenamente com essa citação dele. Então ele sempre reforçava isso. Então se tem vários hábitos, várias ideias, insights do Steve Jobs que a gente pode aprender. Uma das grandes ideias dele era justamente essa questão de dizer não. E muitas vezes, talvez você diga sim para tudo. Diga sim para projetos, diga sim para as pessoas, diga sim para participações, diga sim para compromissos. E quando é possível, sim, nós temos que dizer sim. Sim, eu vou estar presente. Sim, pode contar comigo nesse compromisso. Só que, quando a gente diz sim para algo, quando a gente toma uma decisão, a gente já está... porque quando a gente fala de decisão vem no sentido de matar, vem no sentido de cancelar, vem no sentido de excluir algo. Basicamente, quando você tem várias opções de decisão para você poder tomar, você vai precisar escolher uma. Consequentemente, você o quê? Você exclui as outras. E no caso de dizer não, quando você diz sim para algo, você diz não em paralelo a isso para outras coisas. Quando você diz sim para um projeto, você diz não para outros projetos. Quando você diz sim para poder ler um livro, você exclui, você está dizendo não para vários outros livros. Quando você diz sim, eu vou estar aqui nessa aula com o Vitor, você diz não para outras coisas, para outras aulas, para outros projetos. Quando você diz sim para o seu parceiro de sair com ele para jantar, você diz não para outras coisas. Você diz não para outros compromissos. Mas em paralelo a isso, quando você diz sim para o seu trabalho, às vezes você diz não para sua família. Então, há essa dicotomia entre o sim e o não. Há essa queda de braço entre o sim e o não. E se você quiser ter foco, se você quiser ter mais foco na sua vida, nas suas tarefas, o que consequentemente fará você ter mais produtividade, é recomendado que você diga mais não do que sim. É claro que você vai dizer sim quando aquilo faz parte da sua prioridade. Faz parte da sua prioridade de dizer sim para um projeto, já está na hora de criar um novo projeto, esse projeto parece ser interessante, vamos dizer sim para ele. Ou é interessante sair para jantar com a pessoa que a gente ama, vamos dizer sim para ela. É interessante passar um dia, um final de semana com os filhos em um lugar diferente, vamos dizer sim para isso. É interessante também participar desse compromisso, dessa conferência, desse seminário, dessa palestra, vamos dizer sim para isso, porque já está na hora de fazer algo diferente na minha carreira profissional, já está na hora, e aí eu vou dizer sim para isso. Só que aí, consequentemente, você diz não para outras coisas. Só que é importante você dizer não de forma consciente, ao mesmo tempo em que você também diz sim de forma consciente. A questão não é simplesmente chegar e dizer não. É você saber o porquê você está dizendo não, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, o porquê que você está dizendo sim. Porque a grande questão aqui não é dizer não por dizer, ou também não é dizer sim por dizer. É dizer não com o quê? Com consciência. Compreendendo por que você está dizendo não. Ao mesmo tempo, por que você está dizendo sim. Então, a questão está nessa clareza. A questão está nesse questionamento do não e do sim também.
É muito interessante porque o nosso tempo ele não é ilimitado, certo? O nosso tempo ele acaba. O nosso tempo ele não é finito. O interessante do tempo é que o tempo ele realmente é escasso, tá? Quando a pessoa morre não é porque o dinheiro dela acabou, mas sim porque o tempo dela que acabou. O tempo dela que acabou. Não é porque o dinheiro dela acabou que ela morreu. Não é porque a energia dela acabou que ela morreu. É porque o tempo dela realmente acabou. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. E aí quando a gente diz sim para tudo, a gente está dizendo não para várias outras coisas também. Então, quando a gente diz sim realmente para um projeto, a gente está dizendo não para outro projeto que aparentemente às vezes pode ser sua prioridade. É interessante essa questão do não, porque as pessoas porque as pessoas têm medo de perder, certo? Quando a pessoa diz, quando ela vai escolher para poder fazer um curso, ela quando ela faz essa escolha, ela está dizendo sim para esse curso, mas ela está dizendo não para outros cursos. E as pessoas têm medo de o quê? De escolher algo que não é realmente aquilo que ela queria. Ela tem medo de começar algo e não está gostando daquilo, mas ela continua ali porque foi aquela decisão que ela tomou. Então ela tem medo de que a decisão dela não seja uma decisão que assertiva. E às vezes a decisão que você vai tomar na sua vida, essa decisão não é assertiva. Não é assertiva. Às vezes você vai dizer sim, quando na verdade era para você ter dito não. Você só vai aprender isso quando realmente você estiver lidando com a consequência dessa decisão. Eu acredito que em relação às decisões que a gente vai tomar na vida, não existe certo ou errado. O que existe é você estar preparado para poder lidar com as consequências da sua decisão. Então, se você decidir que sim, ótimo, mas depois você vai ter que ter a consciência que você vai ter que lidar com esse sim que você realmente tomou de decisão. Agora, se você dizer não, você também vai ter que lidar as consequências com esse não. Tá? De qualquer jeito, você vai ter que lidar com as consequências da decisão que você tomar. E o não, ele nos faz ter foco por quê? Imagine que você tem uma lista de tarefas para você poder fazer, sempre apresentada essa proposta de você ter um checklist, realmente com todas as suas tarefas para você poder realizar. Essa checklist faz você ter clareza, faz você realmente saber quais são as suas prioridades no dia, e isso é tudo muito importante para você poder gerenciar o seu tempo da melhor maneira possível. E aí você começa realizando a primeira tarefa do seu dia, e essa tarefa é escrever um artigo. Né? Você trabalha com produção de conteúdo, e aí a primeira tarefa do seu dia, tarefa prioritária, é realmente escrever um artigo. Você então senta, começa a escrever, né? Você gosta de começar pelo desenvolvimento, ao invés de começar pela introdução e pela conclusão. Você, como eu, gosta de começar pelo desenvolvimento do texto, então você começa escrevendo o seu texto. Você já tem clareza da ideia e você começa a escrever. E aí entra uma pessoa, bate na porta, entra na sua sala e a pessoa fala: então, será que a gente poderia fazer uma reunião agora? É uma reunião de urgência, é muito importante. E aqui que você vai dizer para essa pessoa sim ou não. E aí, o interessante nesse tipo de situação seria você perguntar: olha, realmente essa reunião é realmente urgente? É realmente importante a minha presença nessa reunião? Ou vocês não poderiam me passar uma pauta depois dessa reunião
né? Ou será que alguém, outra pessoa, poderia participar dessa reunião no meu lugar e depois ela me traz clareza sobre o que ocorreu nessa reunião? Aí se a pessoa dizer sim, sim, pode ser feito dessa maneira. Ou seja, você disse não, mas ao mesmo tempo você encontrou uma solução, digamos, para esse problema. Agora, se você dissesse sim para ir nessa reunião, você gastaria cerca de 30, 40, às vezes 1 hora, dependendo da quantidade de pessoas que participam da reunião, e, consequentemente, você ia perder tempo nessa reunião, ao invés de focar na tarefa que você se propôs a fazer. E isso ia diminuir sua produtividade. Então, por muitas vezes é interessante a gente dizer não ao invés de dizer sim. E muitas vezes a gente diz sim para muitas coisas e a gente acaba perdendo o não. E aí, quando a gente não diz não, a gente não consegue ter muito foco. Só que, gente, a gente precisa também saber dizer não. Porque muitas vezes as pessoas, elas podem se magoar, tá? Referente à forma com que às vezes a gente se comunica, né? A forma com que a gente fala ou não para aquela pessoa, realmente pode ser que isso prejudique ela ali, de alguma maneira. Então é importante a gente tomar cuidado em relação a isso. Então o princípio do não é um princípio que dispensa comentários. Por ser um princípio, acredito eu, muitas pessoas conhecem, é um princípio extremamente simples, como grande parte dos princípios que são apresentados aqui, só que não deixe que a simplicidade realmente faça com que você fique sem jeito em relação a ela. Não deixe que a simplicidade faça com que você fique sem jeito em relação a ela. Porque a simplicidade funciona. Então eu posso falar com vocês com convicção. O não funciona. Dizer não funciona. O engraçado é que para a pessoa que diz sim, a maior dificuldade é dizer não, né? Então se você que está aqui, você é uma pessoa que tem dificuldade para dizer sim, para dizer não, né? Para dizer sim é fácil. Para a pessoa que gosta de dizer sim é fácil. Mas a maior dificuldade é dizer não. Muitas vezes, essas pessoas que têm medo de dizer não para outras pessoas, para projetos, são pessoas que normalmente elas têm muita sensibilidade, sabe? São pessoas muito empáticas, são pessoas que realmente às vezes não dizem não por medo realmente de magoar as outras pessoas. Só que essas pessoas não têm medo de magoar a si mesmas, né? Elas não têm medo de magoar a si mesmas, de não conseguir realmente concluir uma tarefa, um projeto, uma realização que é importante para ela. E na maioria dos casos, às vezes é importante até para as pessoas à volta dela. Então é interessante para você que tem medo de dizer não para as outras pessoas, né? Dizer não, é interessante você refletir sobre isso. Que não é, às vezes não é só você, né? Que além de você sair afetado, quando você não diz não, você diz sim, as outras pessoas também saem afetadas às vezes, quando você diz sim para projetos, para outras pessoas, para outros compromissos. Porque assim, quando a pessoa chega pra gente, quando as pessoas chegam pra gente nos convidando para projetos, para compromissos, para atividades, para participações, a pessoa tá vindo até a gente no horário que ela quer. As pessoas estão vindo até a gente, tá mandando uma mensagem, tá nos comunicando com a gente, porque ela quer. Aquele compromisso é para ela e ela gostaria que a gente participasse daquele compromisso, daquela atividade, daquele projeto, daquela realização. Só que aquilo é importante para ela. Mas às vezes para nós, naquele momento, ou naquele dia em específico, ou naquele momento que ela vai marcar aquilo com a gente não pode.
porque ela está vindo para marcar o que é melhor para ela, referente às prioridades dela, mas em relação a nós, em relação à sua prioridade, em relação aos seus projetos. E aí, é interessante, às vezes, você dizer não. Claro, dizer não de forma consciente e também dizer não de uma forma gentil, de uma forma educada. Até mesmo porque se a pessoa, ela tá vindo até você, um gesto assim de certo modo, de carinho, de cuidado, ou até mesmo que essa pessoa quer ter você por perto. Então, seu foco sai prejudicado. Então, Vitor, o meu foco sai prejudicado quando eu digo sim para as pessoas. Sim, o seu foco sai prejudicado quando você diz sim. Porque ao invés de você estar realmente realizando aquela tarefa que é importante para você, que vai te levar em direção ao objetivo que você quer alcançar, você deixa de fazer uma tarefa que é importante, que faz parte da sua prioridade, para o quê? Para ir em direção para fazer tarefas que normalmente não fazem parte da sua prioridade. E isso é muito importante. Né? É muito importante você se atentar a isso. Porque dizer não, ó. Porque dizer não, ó. Porque dizer não significa o quê? Excluir notificações, desligar notificações do celular, desligar notificações, talvez até colocar o celular em modo avião, colocar uma plaquinha na porta dizendo não incomode, ou momento de trabalho aqui, que também significa dizer não. Dizer não é tudo isso, gente. Dizer não é fechar as abas do computador que estão abertas ali e só focar no que é importante para ser feito. Dizer não é ignorar conversas paralelas, às vezes no ambiente de trabalho, no projeto que você está realizando, para poder focar naquilo que é mais importante. Dizer não é isso. E quando você diz não, você tem foco. Porque o sim, ele, consequentemente, na maioria dos casos, ele distrai a gente. Às vezes você está num compromisso, você está num projeto, você está fazendo um planejamento, está tudo indo bem, está tudo encaminhando bem, e a pessoa te convida para um compromisso. E aí você começa a se sentir sem graça. Ai meu Deus, será que eu falo que sim? Será que eu falo que não? E aí você fala que... E aí você fica sem jeito, porque a pessoa está te convidando com jeitinho, e aí você fala que sim. Mas o ideal seria você ter falado não, porque você tem um compromisso muito importante. E aí, você vai dizer sim ou você vai dizer não? Essa questão do sim ou do não, ele tende... É claro que aqui a gente tá defendendo o não, né? A pessoa decidir falar não ao invés de falar sim. Mas eu sempre falo consciência, questionamento e ver se aquilo realmente é importante. Realmente é importante para você. Porque também é uma alteração de todo o planejamento, né, gente? Porque às vezes a pessoa faz o planejamento no domingo, faz o planejamento como é apresentado, né? E ela estrutura todo o planejamento e, obviamente, como eu sempre falo, nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha, ou seja, nenhum planejamento sobrevive exatamente como foi organizado, como foi estruturado no dia a dia. No dia a dia é diferente do dia a dia é diferente, uma coisa é você planejar, a outra coisa é você começar a executar esse planejamento no dia a dia. Então, muitas alterações acontecem, surgem tarefas urgentes, surgem tarefas circunstanciais que aparentemente às vezes são tarefas urgentes, surgem projetos que às vezes surgem propostas. Então, assim, e às vezes você vai ter que dizer sim para essas coisas urgentes. Ou às vezes você vai ter que dizer não.
né? Mas como o próprio nome já diz, tem tarefas que são urgentes. Como o próprio nome já diz, urgente. Significa que tem que ser feito agora, tem que ser feito naquele momento. Então, um dos maiores inimigos do 8-4, um dos maiores inimigos da produtividade é dizer sim para tudo. É dizer sim para as pessoas, é dizer sim para projetos, é dizer sim para outras tarefas que estão fora das tarefas da sua checklist, é dizer sim para outras atividades, outros projetos. É dizer sim. Porque veja bem, pega uma coisa, faz ela, foca nela. Quanto mais foco você tiver naquela coisa que você está fazendo, naquela tarefa que você está fazendo, concluiu, vai para outra, concluiu, vai para outra. E aí, às vezes, sobra um espaço no final do dia onde você pode dizer sim para aquilo que você gostaria de dizer sim. Às vezes tem como fazer isso. Só que a questão, às vezes, é que a pessoa quer fazer aquilo na hora. Na hora da tarefa que é a prioridade dela. E aí que é o maior problema. Agora, se você sentar, se você focar na tarefa que precisa ser feita, cada tarefa, focar na realização daquela tarefa. Fiz essa tarefa, fiz esse projeto, criei esse projeto, organizei isso, fiz isso. Sobrou um tempo no final do dia. Olha, eu vou fazer aquela tarefa que eu gostaria. E que aparentemente naquele momento eu disse sim. Mas, desculpa, que aparentemente naquele momento eu disse não. Mas agora eu vou dizer sim, porque eu gostaria de realizar ela. Então, é importante você ter claro isso. Mas como é que eu falo não, Vitor, para as tarefas? Olha, o primeiro passo para você poder dizer não está relacionado com o objetivo. Tá relacionado com o objetivo. Tá relacionado com o objetivo daquela proposta que está sendo feita para você. Então a pessoa chega para você com uma proposta, certo? Toda vez que você vai ter que dizer não ou vai dizer sim, é porque foi feito para você uma proposta, certo? Seja uma proposta de projeto, seja uma proposta para um compromisso, seja uma proposta para uma atividade, seja uma proposta para a realização de uma outra tarefa, mas sempre chega para você uma proposta. Uma proposta que é feita por outra pessoa. E essa proposta, você tem que saber, primeiramente, qual é o objetivo dessa proposta. Ou seja, qual que é a intenção dessa proposta. Né? Em outras palavras, é o objetivo final dessa proposta. Às vezes a proposta é fazer uma reunião. E qual que é o objetivo dessa reunião? O objetivo dessa reunião é decidir se vai vender um produto ou se vai vender o outro. E aí você precisa entender, isso é importante que eu esteja lá para isso, para decidir isso, que é importante para esse objetivo, para esse fim. Às vezes, a proposta é realmente sair para jantar. Qual é o objetivo? Aumentar a conexão entre eu e a minha esposa, por exemplo. Tá? É um exemplo que eu estou dando. Às vezes o objetivo é participar de uma convenção. É participar de uma convenção, é participar de um projeto, né? É participar de uma convenção. E aí você vai decidir qual que é o objetivo dessa convenção. É uma convenção onde eu vou aprender técnicas de marketing e empreendedorismo na qual eu preciso para o meu negócio. Eu preciso entender um pouco melhor sobre isso para me ajudar a gerenciar melhor o meu negócio, o meu projeto. Ótimo. E aí, se você vê que cabe também na sua agenda, questão de prioridade. Mas o primeiro passo é você entender qual é... O primeiro passo é você ter clareza dessa proposta e ter consciência qual é o objetivo dessa proposta. Se o objetivo está alinhado com os seus objetivos, está alinhado com você, está alinhado com aquilo que você está buscando. Porque às vezes, gente, o que surge
né? A gente está falando de dizer não, só que às vezes surgem oportunidades, tá? As oportunidades, elas surgem, oportunidade de projetos, oportunidade de compromissos, oportunidade de tarefas, e que às vezes é uma proposta muito boa, muito incrível, e que é interessante você dizer sim. Porque às vezes naquele momento não vai aparecer outra oportunidade daquela. Naquele momento apareceu, você pega e o quê? Você agarra aquela oportunidade. Porque às vezes não vai aparecer outra oportunidade daquela. Então é interessante você também analisar isso. Então o primeiro passo para você dizer não é clareza da proposta e qual que é o objetivo da proposta. O objetivo da proposta está alinhado com os meus objetivos, está alinhado com aquilo que eu estou buscando. Se sim, diga sim. Se não, diga não. Agora, ok, está alinhado ou não está alinhado, o que eu falo agora? Agora você vai dizer não. Agora você vai dizer não. Ou você vai dizer sim. Olha, eu gostei bastante disso, mas eu gostei bastante disso, né, dessa proposta, mas infelizmente eu vou ter que recusar. Mas muito obrigado. Não. Obrigado, mas obrigado sim, sim, eu vou topar fazer isso. Sim, vamos no jantar. Sim, vamos nesse compromisso. E às vezes também você consegue marcar no longo prazo, tá? Determinados compromissos e que já está marcado durante um tempo e você precisa dizer sim para aquilo que é importante para você. E aí você vai ter que dizer não para muitas outras coisas que vão surgindo naquele dia. Agora, você também tem que tomar cuidado de como que você vai dizer não para outra pessoa, tá? Porque a questão aqui é você dizer não para você ter foco, para você ter mais produtividade, tá? É você dizer não de forma consciente, ou dizer sim de forma consciente, com cuidado, mas também com gentileza, com educação, com carinho com a outra pessoa. Porque é uma proposta que está sendo feita, na maioria das vezes, com a melhor das intenções, tá? Só que, às vezes, realmente não é o momento de você agarrar aquela oportunidade, de você realmente fazer aquela tarefa, participar daquela reunião, participar daquele projeto. Às vezes você é uma pessoa que tem vários projetos já, que você está fazendo parte, e que acaba que você nem vai conseguir se dedicar tanto aos outros com excelência, com empenho, se você tiver mais projetos. E o interessante é o seguinte, quanto mais você se dedicar a um projeto só, a tendência é que esse projeto saia melhor do que se você se dedicar a 5 ou 10 projetos. Por quê? Porque se você se dedicar a um projeto, você vai conseguir ter mais foco, você vai conseguir desenvolver melhor, né, aquele projeto, realizar melhor aquele projeto, se dedicar mais àquele projeto, do que se você se dedicar a outros projetos ao mesmo tempo. Então é interessante você pensar nisso também, porque também não se trata só de ter muitos projetos, porque às vezes é importante, só que você vai conseguir fazer com excelência se você se dedicar a um projeto de cada vez. Talvez seja interessante, olha, pega um projeto, faz ele, conclui ele, faz ele com excelência e depois você pega outro e tal. Ou marca com a pessoa, olha, nesse momento eu não posso fazer esse projeto mais, ou eu não posso fazer essa tarefa, mas na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, enfim,
vê o que é melhor para você na sua agenda e conversa com a pessoa, negocia com a pessoa também essa questão da data. Às vezes é uma questão de negociação de data também. E aí você faz isso que eu tenho certeza que vai dar certo. Gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre o nosso querido não. Lembre-se, o não gera foco, então toma cuidado na hora de dizer sim aí. E também toma cuidado na hora de dizer não, tá? O mais importante é você fazer isso de forma o quê? De forma consciente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê amanhã na próxima aula. Um grande abraço.